Pra cima deles, fogão! Fala aí, galera, boa noite! Pra quem não me conhece, meu nome é Flávio Dupin e esse aqui é a live de semana, a live da Rádio Botafogo, parceiro. Pois é, essa semana que começou com uma vitória do Botafogo já na segunda-feira, em clássico contra o Fluminense. Vamos falar um pouquinho dela aqui. E até agora ela está terminando com uma derrota do time sub-20, uma eliminação do time sub-20 agora à noite. Eu estava assistindo ali, torcendo para o Botafogo, que na verdade não foi uma derrota, né? O Botafogo venceu a partida, venceu de 1-0. Mas no jogo de ida contra o Corinthians, lá em São Paulo, a gente acabou perdendo de 2-0. Então não foi suficiente para a gente se classificar para a grande final da Copa do Brasil Sub-20, que é um campeonato que é muito importante, né? Primeiro que o Rio de Janeiro nunca conquistou, eu acho que o melhor resultado foi o Flamengo em 2017, que foi vice, e ele dá vaga para a Copa Libertadores Sub-20. Isso é importante, cara, é muito importante os jogadores eles se acostumarem a disputar esse tipo de campeonato, né? Campeonato internacional, representando o clube fora do Brasil, porque isso vai aumentando essa responsabilidade para esses jogadores quando eles sobem para o time profissional. Beleza? O Haroldo Cano tá falando aqui. Fala, irmão, o Botafogo jogou muito. É isso aí, parceiro. O Botafogo jogou muito bem contra o Corinthians. Eu não gostei muito da defesa, né, cara? Porque eu vi uns lances que os jogadores do Corinthians estavam chegando muito cara a cara. E o goleiro do Botafogo é um goleiro muito bom. Eu acho que é Diego o nome dele, né? O cara salvou o Botafogo em algumas oportunidades ali. Mas não foi suficiente para a gente conseguir vencer e, e a gente se classificar, infelizmente. Mas paciência. Mas jogou bem. E é bom a gente falar de base, porque a gente vai acabar unindo o útil ao agradável. Porque essa semana, eu não sei precisar se foi hoje ou se foi ontem, o nosso pessoal, nossos amigos do Fogão Net, que é também uma plataforma que cobre o Botafogo aqui na internet, eles publicaram uma notícia do boletim do CE, que eu não sei se é o Carlos Eduardo, lá do Orkut, né? Porque era um conhecido meu, não sei se é ele. Que possivelmente o Matheus Fernandes ele pode estar sendo vendido. Talvez para um time da França, se eu não me engano. A matéria do Fogão Net ele não fala especificamente sobre valores, mas pelo que alguns especialistas aí também de Botafogo estão falando, a multa rescisória do contrato dele com o Botafogo tem uma cláusula de 100 milhões de reais. Se eu não me engano, se isso se concretizar, seria a maior transação da história do Botafogo, tá? Se eu não me engano. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu ver quem é que está aqui. Vamos lá. Hector Matheus, do PIN, a Sul-Americana já foi vencida por São Paulo Internacional Chapecoense. Hector, deixa eu falar uma coisa para você. Eu tô fazendo, tá? Porque tá um pouco complicado, mas eu tô fazendo. Tô estudando, na verdade, porque eu pretendo fazer uma reportagem, na verdade uma live, a gente não sabe muito bem o formato, falando sobre a Copa Sul-Americana e comparando ela com a Copa Conmebol. E isso é importante, por quê? Porque eu estou vendo uma campanha na internet dizendo que queremos o bicampeonato. Como se o Botafogo, se fosse campeão da Sul-Americana, ele seria bicampeão, uma vez que a Copa Conmebol ela foi vencida pelo Botafogo em 93. Eu, particularmente, já adiantando a minha posição, eu concordo totalmente com essa posição, com essa campanha, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Basicamente, a Copa Conmebol ela foi extinta durante a criação da Copa Mercosul, e depois a Copa Mercosul ela se transforma na Copa Sul-Americana. Então, da mesma maneira que a Taça Brasil depois ela virou
o torneio Roberto Gomes Pedrosa, depois virou o Campeonato Brasileiro, tudo isso foi reconhecido. Eu acho que é questão de tempo também que a Copa Conmebol e a Sul-Americana passem a ser uma coisa só. A Copa Conmebol, que era um título de expressão, que a gente tem que se orgulhar muito, mas muito mesmo. Apesar daquele time não ser um time muito bom tecnicamente, mas sobrou vontade e sobrou espírito de luta e vontade de ser campeão. A gente vai falar sobre ele. Deixa eu só terminar esses meus estudos para eu poder mostrar para você um material bacana, tá bom? Beleza, Hector? Rafael Cazé, o cara que escreveu o melhor livro que eu já li do Botafogo. E olha que eu já li bastante coisa. Boa noite para você, Cazé. Meu compadre Maurício JB, ele está falando que não confia na Fogão Net. Bem, o Maurício JB está falando, então o recado está dado. Eu só sei o seguinte, é uma informação que eu não sei exatamente se a fonte foi deles, se foi apurado por eles, mas chegou até mim e o pessoal pediu para eu comentar. Então, para eu falar um pouquinho do Matheus Fernandes, eu fiz uma pequena pesquisa, que na verdade não foi pequena, uma grande pesquisa, e eu queria compartilhar com vocês. Mas eu queria... Já toma um Epocler aí, parceiro, já toma um sal de fruta, porque eu vou fazer um levantamento aqui dos principais jogadores revelados pela base do Botafogo desde 1994. Tá? E por que 94? Porque em 93 a gente teve aquele time lá foi campeão da Sul-Americana, da Conmebol, e enfim, aquele período foi um período bastante conturbado. Então eu escolhi a data de 94. Então eu vou listar aqui os jogadores que a base do Botafogo costumava revelar. E aí você vai ver, você vai concluir se as diretorias dos últimos anos, né, incluindo aí o Carlos Alberto Pereira, o Mufarrege atualmente, o Maurício Assunção e o Bebeto de Freitas, se eles estão fazendo ou fizeram um bom trabalho na prospecção de novos talentos, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui. Ah, meu Deus do céu. Ó, vamos lá. Começando 1994. Então, 1994, a gente tem 3 jogadores que a gente pode destacar. Na verdade, um deles já foi revelado em 93, mas era um jogador tão bom que eu acabei colocando aqui. O zagueiro Rogério Pinheiro. Ele que não foi... ele foi campeão na Conmebol, mas ele não jogou esse último jogo porque ele estava suspenso. E depois foi vendido para o São Paulo. Inclusive, na época, era cotado para a seleção brasileira. O Beto, famoso Beto Cachaça, foi revelado em 94, quando ele veio por empréstimo, trocado por 30 pares de chuteira, né, de um time lá do Mato Grosso, se eu não me engano, do Mato Grosso do Sul, agora não lembro. E o glorioso lateral esquerdo André Silva, que de repente ele e o Beto foram os jogadores dessa safra aí, na década de 90, que obtiveram o melhor sucesso, maior sucesso comercial. O André Silva, que foi campeão brasileiro em 95, e depois jogou muito tempo também no Vasco. Em 95, nós tivemos 4 revelações. Apenas uma delas vingou. O zagueiro Marvila, que estudou comigo no Instituto Nacional das Dores, durante a década de 80 e 90. O meio-campo Moisés, que foi campeão brasileiro, e o meia Julinho e o atacante Big. O atacante Big, ele era famoso por ser o único artilheiro que tinha mais gols que o Túlio Maravilha. Ele era o artilheiro das divisões de base e tinha gol pra caramba. E ele jogou uma partida com o Túlio Maravilha, que, se eu não me engano, ele não fez nenhum gol. Em 1996, o Botafogo revelou o Zé Carlos. Lembra daquele atacante, Zé Carlos? Então, foi revelado pelo Botafogo em 96. 97, 98, não me lembro de nenhum jogador. Se você lembrar, deixa aí o seu recado, que o Botafogo ele acabou revelando, né? Em 99, olha quem estava ali, né? O nosso querido técnico Felipe Tigrão. Ele foi revelado pelo Botafogo em 1999 e participou daquela campanha quase vitoriosa, quase inesquecível. Na verdade, ela foi inesquecível, infelizmente,
daquele time da Copa do Brasil, né? Em 2000, eu não me lembro de nenhum jogador. Em 2001, a gente revelou o Leonardo Moura. Ele que jogou no Palmeiras, Fluminense, Vasco, Flamengo, Grêmio, já rodou o Brasil inteiro e era um excelente lateral. Só que ele era um lateral que apoiava muito, era mais para um ala praticamente, né? Mas foi revelado pelo Botafogo em 2001. Em 2002, apareceu o nosso glorioso Bunda de Tarajura, o Almir. Quem é que não lembra do Almir? E uma curiosidade, o Almir, ele começou as divisões de base dele como cabeça de área. E aí, sei lá por quê, até babei aqui, sei lá por quê, colocaram ele no ataque. E o cara, ele foi importantíssimo naquela campanha para o Botafogo voltar para a Série A, aquela campanha de 2003. 2003 que também teve revelação de jogadores, mas nenhum deles com grande sucesso como esse goleiro, é um goleiro muito bom, e inclusive teve um problema, né, porque ele queimou o rosto por causa de uma água quente num hotel e tal, na concentração. Rodrigo Fernandes, que era um lateral direito, Márcio Gomes também, que era um lateral direito, e o lateral esquerdo, conhecido como espermatozoide anão, que era o Renatinho, que era muito ruim, mas ele jogou pra cacete numa partida que a gente ganhou do Santos. Em 2004, eu não me recordo de grandes revelações. Já em 2005, o Botafogo revelou um goleiro chamado Nélio, que também não fez muito sucesso, o zagueiro Rafael Marques, não é o Rafael Marques que veio do Japão, é um zagueiro que adorava fazer o gol contra. E depois ele foi jogar no Grêmio e foi jogar também no Atlético Mineiro, e se eu não me engano ele foi campeão da Libertadores pelo Atlético Mineiro. E também tinha um cabeça de área chamado Thiago Xavier, que eu até achava ele um bom jogador, mas não era grandes coisas, tá? Em 2007 nós tivemos a revelação, em 2006 eu não me lembro de ninguém, tá? Vou pular aqui. Em 2007 nós tivemos a revelação do Júlio César, goleiro, aquele famoso, do Júlio Chester, daquele frango contra o Figueirense na Copa do Brasil, o famoso jogo da bandeirinha. Ah, meu Deus do céu. Ele que hoje está no Fluminense. Em 2007 também apareceu um garoto que veio da base do Botafogo chamado Jogli, que todo mundo falava que o cara barbarizado, jogava pra cacete na base, mas infelizmente não teve muito sucesso no time profissional. Em 2008, com aquele técnico Cuca, né, que todo mundo adora, o Cuca, ele fez um time que era chamado time de guerreiros, né, porque aquele time de 2007 teve aquela frustração, aí a torcida começou a falar que tinha que ter jogador raiz, tinha muito jogador Nutella, então tinha que ter aquele jogador lá brabo, então o Botafogo começou a pegar jogadores com mais vigor, jogadores guerreiros, né? E também o Cuca começou a olhar para a divisão de base. E nesse ano de 2008, ele revelou o Renan, o nosso querido goleiro Renan, Luiz Guilherme, que também era um goleiro que passou por todas as divisões de base, assim como o Renan, o Wellington Júnior também, que tinha passagem pela seleção brasileira, era um excelente jogador que não fez muito sucesso. Aliás, ele teve pouca oportunidade, cara, porque das vezes que ele entrava, eu até gostava da atuação dele. Ele era um meio de campo, que ele também podia jogar na lateral esquerda. E o Rodrigo Dantas, que também foi conhecido como Rodriguinho. Ele que também vinha da seleção de base, era um jogador que era uma aposta muito bacana e acabou não fazendo muito sucesso comercial também. Em 2009, foi um ano complicado, foi o primeiro ano da gestão do Maurício Assunção, né? O Bebeto, que foi de 2013 até 2008, né? E queria muito ter investido na base, só que ele tinha problemas estruturais sérios e não conseguiu dar aquele resultado que ele esperava com a base do Botafogo. O Maurício Assunção, em 2009, assim que ele assumiu, subiram o Milton Rafael, que era também outro goleiro que tinha passagem nas seleções de base, né, do Brasil. Basicamente, essa época, a gente tinha o Renan, né, o Luiz Guilherme e o Milton Rafael nas divisões de base. Então, realmente, o Botafogo
ele tem um trabalho bem consistente com goleiros da divisão de base. Inclusive esse goleiro que jogou hoje, eu gostei muito dele. Né? Então tinha o Milton Rafael, tinha um lateral direito chamado Índio, se eu não me engano, esse cara ele foi revelado também pelo Botafogo, e um atacante chamado Laio, que também não fez sucesso comercial. Em 2010, eu não me recordo de ninguém que foi revelado, se você lembrar aí, depois você me passa. Em 2011, foi o glorioso Lucas Zen, né? Porque parece que está dormindo. Ele que, se eu não me engano, também teve passagem nas divisões de base aí da seleção brasileira. Em 2012, a gente tem o Sidorf chegando para jogar no Botafogo. E ele era um jogador que tinha uma liderança muito grande com esses jogadores de base. E literalmente ele passava tranquilidade para esses garotos. Não à toa, esse é o ano que tem maior quantidade de jogadores revelados e também na qualidade. Ninguém mais, ninguém menos, em 2012 surgiram Dória, nosso zagueirão ali, que todo mundo adorava ele, o Jadson, que hoje está no Fluminense, mas também, porra, a pessoa gostava muito desse jogador, ele que jogava ali no meio de campo, que também ele era na base do Flamengo, o Gabriel, que veio do Mogi Mirim, se eu não me engano, lá no interior de São Paulo, ele veio do interior de São Paulo, não me lembro se foi Mogi Mirim, veio pro Botafogo na base, o Cidinho, que era, de repente, o grande... Espera aí que o telefone tá tocando aqui, espera aí. O Cidinho, que era uma grande aposta, todo mundo gostava muito desse jogador, mas ele teve uma contusão muito séria e eu acho que ele até encerrou a carreira, né? A gente teve o Jefferson Paulista, o William, que era um jogador negro bastante forte, e o Gajo adorava. Eu acho que só o Gajo gostava desse jogador. Ele foi vendido lá para Hungria, Suíça, sei lá, algum lugar lá na Europa. O glorioso Vitinho, que, porra, foi um dos melhores jogadores da base que eu vi. Realmente, ele não era bem da base, veio do Audax e tal, mas jogou também pela base do Botafogo, né? E o Sassá, que era um William piorado, parecia o irmão gêmeo William. Aí depois ele foi emprestado pro Náutico, e aí ele ganhou corpo, ficou forte pra cacete e começou a fazer gols, mas continua ruim. Beleza? Mas está tendo sucesso comercial aí lá no Cruzeiro. Em 2013, a gente teve o Andrei, que era outro goleiro também excelente, o glorioso GG, que o meu amigo André Botafogo adora, o Otávio, né, que depois foi jogar lá no Rio Grande do Norte, no América, não sei. Em 2014, que foi um ano complicado, surgiu um jogador, despontou fazendo um golaço, né, que era o Daniel, que também jogou a Libertadores e tal. Eu acho que jogou a Libertadores, não me recordo agora. Era um jogador magrinho, muito rápido, meio de campo, mas depois o Botafogo ficou sem pagar salário, ele acabou saindo de graça, né? Em 2015 surgiu o goleiro Saulo, que se eu não me engano está até hoje com a gente. E em 2016 surgiram Vinícius Tanque, Pachu e Matheus Fernandes. Por que eu contei toda essa história para vocês? E estou fazendo até umas pessoas chorarem de tristeza. Tem que lembrar desse monte de jogadores aí que passaram pelo Botafogo. Para mostrar, pessoal, como é importante para o Botafogo conseguir fazer a venda de um jogador como o Matheus Fernandes. Vocês viram aqui que eu listei para você vários jogadores que passaram para o Botafogo. E talvez a gente consiga contar em uma mão ou talvez em duas mãos os jogadores efetivamente que fizeram sucesso vindo da base. Tem o Beto Rogério Pinheiro, que nem foi grande coisa, né? O André Silva, Léo Moura, e, enfim. E agora, recentemente, em 2012, surgiram mais valores. No entanto, o Botafogo sempre ganhou muito pouco dinheiro com essa base, com esses jogadores. Então, tem um trabalho que eu não conheço pessoalmente, mas as pessoas falam muito bem dele, que é o Manuel Renha, que ele está sendo responsável pela base. E eu realmente sempre ouvi falar que ele é um cara muito sério, muito correto. Então eu acho isso bacana, muito apaixonado, um empresário de sucesso, um apaixonado pelo Botafogo. E eu acho bacana ter um cara tocando um projeto desse para que dê frutos.
é fundamental para o Botafogo voltar a sonhar muito alto e ser o Botafogo compatível com a paixão que nós devotamos a ele, que ele volte a vender e fabricar, criar, construir grandes jogadores, como sempre foi no passado, com Jairzinho, né, Amarildo, aqueles caras lá que ficaram no passado muito distante. Então o Matheus Fernandes é um jogador que ele é bastante, às vezes é criticado pela torcida, mas eu tenho um carinho muito especial por ele. Eu acho que é um jogador que tem um porte físico bacana para a posição, é um jogador leve, ele sabe chegar na área, ele ainda tem que melhorar um pouquinho o chute, mas ele marca muito bem, tem um bom passe, e eu tenho certeza que ele vai ser um grande jogador e quem sabe pode chegar até mesmo à seleção brasileira. Só que no momento, eu acho que é importante para o Botafogo fazer essa venda, conseguir colocar um dinheiro em caixa e também fazer o nome, né, deixar um marco, como quem diz assim, olha galera, o Botafogo, aquele grande Botafogo que revelava jogadores, ele está de volta. E a prova disso é que em 2016 o Botafogo foi campeão do Campeonato Brasileiro Sub-20, que é um torneio muito complicado, né? E se eu não me engano, em 2015 a gente foi vice da Copa do Brasil Sub-17, se eu não me engano, perdendo por Vitória no Engenhão. E agora a gente perdeu na semifinal da Copa do Brasil. Essa Copa do Brasil, que ela tem, são 32 clubes. E como é que são isso? São os 20 clubes da Série A, do profissional, tá? Os 11 primeiros da Série B, e também, aí vai ficar 31. E também o glorioso campeão da Copa Norte. Vão fazer essa representação. Então são 32 times. E o Botafogo ficou entre os 4 pela segunda vez. O Botafogo já foi terceiro colocado também desse campeonato. Então, isso é bacana, porque o Botafogo está retornando. Ele tem que voltar a jogar bem a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que eles nunca deu muita sorte, nunca deu muita prioridade. E, principalmente, não ter jogadores de empresários, né? É importante que o Botafogo tenha uma base do Botafogo, com jogadores pertencentes ao Botafogo. Inclusive, se eu não me engano, esse é um critério que está lá anotado bonitinho para esse novo CT que está por vir. Deixa eu ver o que a galera tá falando aqui. Deixa eu ver se tem alguém ao vivo aqui. Olha que maravilha. Igor Rabelo, porra, como é que eu esqueci do Igor Rabelo? Eu adoro o Igor Rabelo, cara. Eu esqueci dele. Obrigado, Wilson. Porra, não, Wilson não, foi o Beto. Obrigado, Beto. Obrigado por me lembrar. E eu esqueci do Gilberto. O Romualdo tá falando aqui. Esqueci do Gilberto. É verdade, o Gilberto lateral direito. Né? Ó, o pessoal tá falando que faltou o Marcelo, faltou o Emerson. Verdade, faltou o Emerson. Muito bacana mesmo. O Rafael Horazei tá me sacaneando, falando que meu microfone é muito bacana. Muito legal. Tô vendo aqui, ó, tem o Caio Canedo. O Caio Canedo, o Maurício, eu até fui ver a ficha dele, porque eu lembrei do Caio Canedo. O Caio Canedo, ele na verdade, ele veio do Volta Redonda. Inclusive, ele chegou a jogar como profissional no Volta Redonda, depois ele foi contratado pelo Botafogo, tá? Então, eu realmente não falei o Caio Canedo por isso, tá bom? E o Valdir tá falando que assistiu Botafogo e Corinthians pela Copa do Brasil, ganhamos, mas não levamos a vaga, de qualquer forma fiquei orgulhoso do time, garotada muito boa de bola. É isso aí, Valdir, eu acho que o espírito tem que ser esse, a gente tem que apoiar essa garotada, eles estão representando o Botafogo, e quem representa o Botafogo com sangue nos olhos, respeitando a tradição do clube, a gente tem que dar o apoio, tá? E essa galera deve estar de cabeça quente, mas eu gostei do que o capitão falou lá, que foi o Luca. Ó, nosso time é forte, daqui a pouco, no segundo semestre, vai vir o Campeonato Brasileiro Sub-20, que é um campeonato complicado, e a gente vai, porra, lutar para poder conseguir mais um título. É isso aí, cara, é isso aí. Esse tem que ser o espírito. Esse tem que ser o espírito. Jonathan, eu falei do Gabriel, tá? Falei do Gabriel, ele foi revelado em 2012. Deixa eu ver aqui no meu grupo do WhatsApp, quem é que tá falando aqui, ó? O Rodrigo Falcão, tal. Beleza, não tem ninguém enchendo meu saco, não.
então posso ficar um pouquinho mais aqui com vocês. Ó, aqui, ó, o João Sérgio está falando, Luiz Henrique, que foi pro Atlético Paranaense e também jogou bem em Portugal. É verdade, cara, tem o Luiz Henrique, que parece que foi um jogador que queimou etapa, né, cara? Isso não é legal. Inclusive, tem coisas que, enfim, naquela entrevista que a gente fez com o Maurício Assunção, depois da entrevista, aí a gente ficou batendo um papo ali, né, comendo alguma coisa e tal, e aí a gente pôde fazer algumas perguntas de bastidores ali, né? E ele comentou comigo, porque a gente fez uma pergunta, por que o Botafogo ele tem tanta dificuldade para revelar um atacante, né? A gente perguntou para ele, né? Por que o Botafogo tinha dificuldade para revelar um atacante, né? Como o Neymar, como Gabriel Jesus, né? Esse atacante. O Botafogo revela zagueiro, cabeça de área. E o próprio Vitinho, na verdade, ele veio do Audax, já estava um pouco pronto, né? Acho que não sei se foi do CFZ, não me lembro agora. E aí ele estava explicando o seguinte, cara, que os outros clubes grandes, né? Eles têm 8 olheiros quando vão participar de um campeonato assim, como Copa do Brasil, ou o campeonato Copa São Paulo Futebol Júnior. Ele tem 8 olheiros, né? E o Botafogo, historicamente, tinha 2 ou 3, tinha uma quantidade menor. Então, naturalmente, você tinha menos representantes do Botafogo assistindo os jogos dos outros times. Então, quando o Botafogo tentava pegar, né, um jogador desse para trazer para a base, ele já estava acertado com o Flamengo, com o São Paulo, com o Palmeiras. Né? Então, são detalhes que a gente não consegue ter uma ideia, né, cara? Porque a gente imagina que a divisão de base é assim: o moleque chega lá, bate na porta, ou então o pai dele fala: meu filho é o novo Pelé, é o novo Garrincha, é o novo Newton Santos. E aí o cara bota lá o moleque para jogar e é assim que funciona. Não, tem todo esse trabalho de bastidores que os clubes precisam fazer, né, para poder assinar um pré-contrato, dar uma vantagem para o garoto, para poder estar jogando ali. Então foi muito bacana a gente ouvir esse tipo de história de bastidores, né, cara? E outras também que não vem ao caso comentar agora. Então, assim, eu achei muito legal, cara, essa oportunidade da gente falar da divisão de base, que eu acho que é o tema central, porque o Botafogo acabou de ser eliminado na Copa do Brasil. Teve esse assunto da venda do Matheus Fernandes também, né? E para fechar, pessoal, essa live aqui, que é a live da semana, o Botafogo não joga no meio de semana, porque, enfim, deu aquele mole lá para o Aparecidense, deu um mole na Libertadores, né? Não se classificou, e aí a gente fica aqui chupando o dedo. Eu queria falar da vitória contra o Fluminense. E como vocês sabem, o meu compromisso e o compromisso aqui de todos os integrantes da Rádio Botafogo, a gente não engana o torcedor. E assim, eu vou ser muito sincero, palavras minhas, eu tô falando por mim, tá? Eu não me lembro de ter visto uma vitória do Botafogo tão injusta. Eu já vi o Botafogo jogar muito bem e sair derrotado. Eu acho que a pior delas foi um jogo de 95, que o Botafogo perdeu no Carioca por 1-0, um gol do Sávio, que o Roger, aquele que também foi nosso goleiro em 2007, que foi reserva há muito tempo do Rogério Ceni no São Paulo, ele tinha sido revelado pelo Flamengo e ele agarrou, ele era o reserva, mas agarrou naquele jogo. Cara, o Botafogo massacrou o Flamengo e aquele cara defendeu tudo que vocês podiam imaginar. E no finalzinho do jogo, 40, 30 e poucos minutos, não me lembro agora, o Romário recebeu uma bola sozinho, foi chutar, furou, e ao furar, a bola sobrou para o Sávio na cara do Wagner e ele fez 1-0. Então foi uma derrota que eu vi do Botafogo que foi injusta, porque o Botafogo jogou pra cacete e perdeu aquele jogo. E agora, segunda-feira, eu estava lá no Engenhão, no Estádio Olímpico Newton Santos, e eu vi o inverso. O Botafogo ele foi massacrado pelo Fluminense. Eu acho que ele jogou, o Fluminense, inclusive, ele jogou melhor do que aquela partida que ele ganhou do Carioca de 3-0 do Botafogo. Né? Os caras jogaram muito, cara. O Fluminense jogou muito. E o Botafogo achou.
2 gols. E é importante que a gente fale sobre isso, por quê? Porque aquela vitória não pode nos iludir. Ô Alberto Valentim, a gente ganhou, estamos bem na tabela. Só que, meu irmão, não se iluda. Não tá bom. Não tá bom. Eu não aguento mais. O Botafogo, ele só tem jogada de lateral e cruzamento da área, chuveirinho e escanteio. É muito pouco. É muito pouco. Falta aquele jogador no meio de campo que consiga fazer aquela jogada para meter uma bola entre os zagueiros, fazer um lançamento. Quem hoje está fazendo esse papel é o Rodrigo Lindoso. E ele, que já fez esse papel no Madureira, é um jogador um pouco irregular ainda, embora eu goste dele, né? Mas eu realmente acho que tem que ter um jogador mais rápido. E por enquanto, cara, Renatinho e o Luiz Fernando, pô, principalmente o Renatinho, cara, que eu acho que é um jogador com toque mais refinado e tal, mas, cara, ele tem jogado muito mal. Tem jogado muito mal. Por incrível que pareça, nesse jogo contra o Fluminense, eu senti saudade do Rodrigo. Eu senti saudade do Léo Valência. Olha só, bicho. Senti saudade do Léo Valência. Olha que coisa doida. Então, assim, a gente tem que consertar isso aí. O Alberto, não tá bom não, tá? Não se iluda. O Botafogo venceu aquele jogo, mas ele não merecia. E eu vou te ser muito sincero, acho que nem um empate merecia, né? Mas vencemos. E, pô, futebol não é sinônimo de justiça, não. Mas é um termômetro que nós precisamos ligar. Beleza? O Tritur Lins está falando, eu não aguento mais estádio vazio. Ô, Tritur, porra, não cai nessa não, bicho. Não cai nessa não. Não existe esse negócio de estádio vazio. Eu tava lá segunda-feira, tinham 10 mil pessoas, o Rio de Janeiro tá violento pra cacete, jogo à noite, segunda-feira, começando a semana. Pô, bicho, não cai nessa pilha não, cara. Não cai nessa pilha. O Flamengo jogou ontem na Libertadores, depois de não sei quantos jogos que a torcida não podia comparecer, e por isso que lotou o estádio, a imprensa faz esse escarcel. Não se diminua por isso, tá? E para de ficar cobrando esse negócio aí que não é legal não. E o Renan de Castro está falando que o técnico está indo longe demais com o elenco que tem. E o Wagner Costa está falando que o Lindoso não é irregular, ele é horrível. Mas, pô, como é que ele é horrível? Ele é lindoso, cara. Ele é lindoso. E o Clébio Oliveira tá falando, o Jean junto com o Lindoso. Talvez. E o Maurício JB tá falando que a vitória foi graças ao Jefferson. É verdade. O Jefferson, porra, matou a pau. Gostei muito. E o Armando tá falando, poxa, cara, aí é chover no molhado. Cadê a grana para contratar esse jogador? Faltam 10. Fazer o quê? Falta... Armando, eu sei que falta grana. Eu sei que falta grana. E é por isso que eu não tô aqui, cara, xingando ninguém da diretoria, até porque a Rádio Botafogo não faz isso. Né? Cobrando coisa que a gente sabe que de repente não dá para fazer. A gente está fazendo uma análise, tá? Eu estou fazendo uma análise dando a minha opinião do que eu vi naquele jogo e o que eu tenho visto nos últimos jogos. E eu acho que o Botafogo precisa desse jogador, tá bom? E o Moisés está perguntando cadê o João Pedro? Sei lá, ele deve estar na casa dele, não sei, deve estar lá. E o Messias está falando, Renatinho tem jogado para ele e não para o time. Está só fazendo jogada de efeito para aparecer. Miro Faria está perguntando se o Botafogo está vendendo algum jogador. Olha, Miro, eu não sei se ele está vendendo, mas eu vi uma especulação, né, de uma possível venda do Matheus Fernandes. Então, é isso. E foi o tema central dessa live. Tá bom? Galera, agradecendo imensamente ao Papai do Céu a força dada por esse programa, tá bom? Eu queria agradecer a você que ficou assistindo a gente até agora, né? São 9h30 e vi aqui que tinha mais de 200 pessoas online. Muito bom o carinho que vocês têm aqui pela Rádio Botafogo, tá? Deus abençoe vocês. Hoje é quinta-feira, amanhã é sexta, juízo. Sexta-feira é dia de maldade. Vamos namorar, vamos caprichar. Mas, lembre-se, se beber, não dirija.
E para de também ficar botando aviso no Twitter onde tem blitz da lei seca. Pô, parceiro, não faz isso. Você pode estar indiretamente causando um acidente que vai destruir uma família. Porra, não faz isso não. Beleza, galera? Olha, mais uma vez, obrigado pela audiência. Daqui a pouco a gente se vê de novo em outras lives, lá no Botafogo no Ar. E vamos continuar apoiando o Botafogo, que eu acho que esse ano a gente tem condição de conseguir, por exemplo, o torneio da Copa Sul-Americana. Não existe bicho-papão e até mesmo o brasileiro, né? Porque os outros times vão estar focados aí na Copa do Brasil e também na Libertadores. E eu acho que a gente tem condição de fazer bonito nesse Campeonato Brasileiro. Valeu, galera. Botafogo sempre. Fiquem com Deus. Pra cima deles, galera.